Vocês estão bem? Quando é assim, pode responder. Shalom, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Que o Espírito Santo abra o nosso coração, a nossa mente, para aquilo que Ele quer fazer. Essa manhã, quase que tarde. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Nós estamos dando continuidade à nossa série. Nós vamos trabalhar ainda algumas semanas sobre a pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo, a memória viva de Cristo. João 14, 26, hoje é o texto base que vai conduzir todo esse sermão. E nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Dentro da teologia, a terceira pessoa da Trindade. E não somente Calvino, mas nós vemos alguns estudiosos da patrística, que são os cristãos do primeiro século, que argumentavam que realmente existiam poucas palavras, poucos cursos, poucas menções teológicas sobre a obra do Espírito Santo. Dentro da teologia, nós temos uma área da teologia chamada teologia sistemática, que ela trabalha alguns temas dentro dessa estrutura, o assunto do enredo bíblico, chamado pneumatologia, que é essa doutrina do Espírito Santo. Mas nós vemos tão somente numa teologia sistemática. Poucas vezes é abordado e estudado sobre o Espírito Santo. Parece que nós falamos muito sobre Deus, o Criador, todo o seu trabalho, a sua função, sobre Jesus. Fazemos toda uma interpretação sobre a pessoa de Jesus. Então o Espírito Santo, ele fica na nossa mente, no popular comum, como um vento, um sopro. Mas nós precisamos esses dias mergulhar. E essa é a nossa intenção, falar sobre o Espírito Santo, esse amigo eterno que não larga a nossa mão. Amém? João 14, versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Feche seus olhos onde você está, curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te louvamos pela Santa Escritura que nos foi dada. A Tua palavra é provisão para o homem de arrependimento, transformação de vida. Jesus, a Tua palavra tem poder de nos tirar de um lugar, colocar em outro. A Tua palavra tem poder de convencer o nosso homem pecaminoso a andar em retidão, em santidade. Pai, fala conosco, Jesus. Fala conosco, ensina-nos, nós queremos aprender do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Essa foi a fala de Jesus então, e o contexto é: Jesus estava despedindo dos discípulos. Na ocasião, então, Jesus estava mencionando, lembrando eles algo que ele já havia falado, uma profecia, inclusive messiânica, de que ele estava ali, mas em breve iria voltar ao Pai. Ia ser assunto aos céus, mas que ele não nos deixaria órfãos. Diga glória a Deus por isso. Só que hoje nós estudamos, nós entendemos, mas na ocasião é importante nós contextualizarmos, porque nós tínhamos ali os discípulos que estavam agora seguindo a Jesus, um mestre, na ocasião inovador, que não seguia o judaísmo ortodoxo, praticante ali, estabeleceu uma nova confissão, uma nova crença, e agora eles estavam andando na contramão ali do movimento judaico, e agora eles estavam acompanhando Jesus. Imagina lá, lado a lado, discípulos. Jesus ia pregar, os bonitinhos iam lá, pregava junto. Aí Jesus fazia a multiplicação, aí eles ajudavam. Aí Jesus ia curar, ia lá junto. Eles estavam caminhando todo o tempo. Eles não tinham uma visão de futuro a não ser aquilo que Jesus falava, Jesus ensinava. Porque agora já não era apenas a lei, eles estavam olhando a Jesus. Então tudo que eles tinham era Jesus Cristo, o Messias. E aí, de repente, Jesus começa com uma história triste, falando: eu estou aqui, nós estamos fazendo essas obras, vocês vão fazer obras maiores inclusive,
mas meu tempo está acabando aqui. Eu vou voltar para o meu pai. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Imagina o medo, porque essa partida causava nos discípulos e causou indagações ali, em algumas passagens, trazia medo, solidão. Aonde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Para que nós vamos fazer sem o Senhor? E então ele descreve através do verso 26 que deixaria o Espírito Santo, que vai ser enviado no nome de Jesus, e ele vai ensinar todas as coisas e vai fazer com que vocês se lembrem de tudo. Essa foi a função, a colocação do Espírito Santo na ocasião aos discípulos que estavam temerosos com a partida de Jesus, mas agora precisaria caminhar com as suas próprias pernas. Meu Deus do céu. Agora não vai ter mais Jesus ali mastigando, não vai ter, não, vocês vão ter que ser os meus seguidores. Agora não mais me vendo, mas agora me percebendo através do Espírito. Esse é o contexto desses versos. E ele não promete um outro consolador, um outro veículo de comunicação. Ele promete ele mesmo, através do Espírito Santo. Não era alguém inferior, era alguém que iria continuar a presença de Jesus em nós e nos discípulos. E aqui nesse versículo nós vamos trabalhar de maneira expositiva 3 dimensões que o Espírito Santo trabalha. Ele nos consola, ele nos ensina e ele nos recorda. Essas são as 3 dimensões que Jesus deixou claro aos discípulos que o Espírito Santo iria fazer. E é tão importante nesses dias nós abrirmos os nossos corações daquilo que o Espírito Santo quer fazer, quer falar em nossas vidas. Como eu havia dito aqui nessa breve introdução, infelizmente, a não ser o estudo pneumatológico sobre a doutrina do Espírito Santo, pouco se é falado. E nós precisamos nos lembrar que é o Espírito Santo quem nos assiste, é Ele quem nós ouvimos, ainda que seja a união mística, sobrenatural da Trindade, 3 em 1, mas o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo pode ser cultivada em nós. Você acredita nisso, amém? E o primeiro aspecto que eu quero tratar com vocês, das dimensões, é que o Espírito Santo é o Consolador permanente. Logo na parte A, introdutória ali do versículo 26, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo. A palavra grega de Consolador ali, vocês já devem ter ouvido, chama-se Paracletos. Paracletos também pode ser entendido e compreendido como um advogado, um ajudador, aquele que é chamado para estar lado a lado. A palavra grega então, Paracleto, simbolizando o Espírito Santo, é alguém que estaria com você lado a lado. É alguém que foi enviado não para ser a parte, não para ser algo fora, não, mas para estar perto. É o auxiliador, o consolador. E como eu amo esse aspecto do Espírito Santo, essa dimensão do consolador, porque nós vivemos hoje num mundo caído, com dilemas sociais, pecados, e aí a presença do Espírito Santo, o Consolador, ela se faz necessária absurdamente. Eu não sei vocês, mas às vezes eu vejo alguém passando, e infelizmente alguém que talvez não conheça Jesus, passando por uma tribulação, um problema ali na sua vida, e não tenha Jesus. Eu fico pensando, meu Deus, como que passa por tamanha tribulação e problema sem o Espírito Santo? Se com Ele está difícil, não é? Imagina sem. Tem os memes, né, que eu fico brincando, acho que o Espírito Santo não acha ruim não, mas fala, mas se Deus é por nós, imagina se Ele fosse contra nós. Mas não, eu fico pensando, como que passa por isso sem o auxílio desse Consolador? E eu amo a analogia do Espírito Santo como um advogado, esse que está lado a lado, esse que é parceiro, que fala por você, Paracletos. Ele é o nosso advogado. Por quê? Não sei se nós tem advogado aqui no nosso meio? Cadê os nossos? Aqui, boa. Temos 2 aqui para 500 processos aqui, no mínimo. Tá bom. Mas eu gosto de imaginar ali essa figura do advogado, porque é interessante que você nunca procura um advogado quando tudo está bem.
é só quando as coisas estão dando ruim, alguma coisa está acontecendo, mesmo que não seja um processo que você está processando alguém, mas você recorre a um advogado para trabalhar um processo, tramitar algo em justiça mais rápido, está travado, você precisa de um auxílio que você não sabe. A posição do advogado, esse paracleto lado a lado, é porque ele te representa a um lugar, alguém, e fala por você, mas você não sabe. Você precisa de um advogado, não é só porque ali ele conhece da lei, porque se você pegar e estudar, você vai conhecer de alguma forma os seus direitos, e hoje, né, com o ChatGPT, aí você vai descobrir ali, você já vai armado. Só que você não pode representar, tem que ter um representante, vocês percebem? É o nosso advogado fiel. Então nós recorremos ao Espírito Santo realmente quando nós precisamos também, e você pode recorrer para ele te representar. Olha, ele fala por você, intercede, o advogado intercede por nós. Se for um advogado crente ainda, né, Débora, como você, vai interceder também, mas ele intercede junto ao juiz, uma petição. Percebem a analogia? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa isso? É quando nós não sabemos falar, não sabemos comunicar a nossa dor, nós temos um consolador, nós temos um advogado fiel, que nós podemos recorrer. Ele vai estar lado a lado. Não é um nível abaixo, não. É a potência de Jesus agora dentro de nós, nos assistindo. É da mesma autoridade de Jesus, mas agora é interior, é invisível, mas nós nos relacionamos. Não é momentâneo, é um consolador eterno. E nós precisamos aprender a desfrutar disso. Nós precisamos aprender a olhar o Espírito Santo como esse consolador permanente. Olha, eu te digo que os dilemas da vida, as nossas preocupações, os problemas familiares, sem o Espírito Santo a gente espana. Te digo que sem o auxílio do Espírito Santo nós tomamos a atitude errada, porque Ele é o nosso advogado, Ele nos representa, Ele fala o que a gente tem que falar, Ele pega na nossa mão. Às vezes eu vejo uns memes que eu acho engraçado, especialmente do advogado. Fala, ó, o advogado fala para você chegar na delegacia e ficar em silêncio. Meu cliente, aí já viu aí os caras cantando na delegacia para o policial? Falou para ficar em silêncio. Chega lá, o cara está conversando, cantando sertanejo. Não sei se você já viu isso. E eu tenho amigos próximos advogados, ele fala, no Jansen, realmente prejudica. O cara prejudica, fala o que não pode, fala enfim, traz dificuldade para a gente. Aí eu fico pensando, poxa, essa é uma analogia perfeita mesmo do Espírito Santo. Às vezes a gente se enfia em buraco que nem foi o diabo que colocou. Era para você cair em outro buraco, o diabo preparou outro, mas você cava o seu. Você também é assim? Às vezes, meu Deus, a decisão que eu tomei errada, o passo que eu dei errado, o que eu falei da forma errada, aonde eu me coloquei, aí você fica agora, meu Deus, porque nós caminhamos sem o auxílio desse advogado, falamos o que não deve falar na delegacia, para o juiz, nos prejudicamos, e o Espírito Santo fala, eu sou consolador, eu sou advogado, fala comigo, eu represento junto ao Pai, eu tenho essa autoridade de interceder, de traduzir a sua dor, o que você precisa. Mas não, o nosso individualismo, o cultivo da mente anestesiada, que vive no automático, nós aprendemos a viver uma vida sem o Espírito Santo, e é como dizem, talvez se tira o Espírito Santo da sua vida, você vive normalmente, porque nós desaprendemos a dependência, nós desaprendemos, então, nós conseguimos tocar, agora já não precisa mais de um consolador, eu me consolo com droga, eu posso me consolar com a bebida, eu posso me consolar com uma ilusão amorosa, mas não, o Espírito Santo nos foi deixado como essa verdade de que Ele pode nos proporcionar segurança, consolo, socorro no dia da angústia. Advogado não é à toa,
Por que que existe essa representatividade? Porque Ele nos defende, Ele nos ensina, Ele nos fala o caminho. Calvino diz algo acerca disso, ele fala: sem o Espírito, Cristo está fora de nós, mas pelo Espírito Ele se torna nosso e habita em nós. Sem o Espírito nada vale as nossas concepções religiosas, as nossas experiências místicas no culto. Sem o Espírito Santo isso não torna vida. É por isso que um ateu pode ler as Escrituras, como eu já vi na academia, professores ateus que lecionam a Bíblia. Sabe por quê? Num sentido prático, técnico, a Bíblia é um livro como outro livro, porque ela é uma estrutura literária, tem capítulos, tem estrutura. Entendam quando eu falo isso? C.S. Lewis, um dos maiores críticos literários, abordava: ela vai ser uma Bíblia, ela vai ser um livro comum como qualquer outro. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa não vai proteger a sua casa. Você sabia disso? Você sabia que ela fica aberta lá empoeirada? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará à direita do Senhor. Ele é o meu Deus e o meu refúgio, nele refugiarei, porque Ele te livrará do lado sul do passarinheiro e da peste perniciosa. Aí você deixa ali como um mantra, mas sem o Espírito, Cristo está fora. Cristo acende a chama ali, torna vivo. É o Logos e o Rema, essas duas palavras no grego. O Logos é a palavra escrita, é realmente o que nós lemos ali. Mas o que torna a verdade, poder em nós, é o Rema. Rema significa palavra revelada. É quando então aquilo que nós lemos traz vida. É aquilo agora saltou aos nossos olhos. Então, sem o Espírito, Cristo está fora de nós. O Espírito não é uma visitação, mas Ele é um companheiro constante. Gente, como nós precisamos reavivar a chama do Espírito Santo como um amigo, como um companheiro, como quem vai trabalhar com você. Fala: Jansen, mas é claro, nós somos morada, Ele está comigo em todo lugar. Pois é, mas talvez você não dá toda a atenção que Ele deveria. Nos nossos relacionamentos sociais, casamento por si só. Imagina se eu falar com a minha esposa, porque o nosso entendimento sobre relação com o Senhor, ele é fechado em caixas, enrijecido. Então a gente marca na nossa agenda que nós temos 1 hora por dia para falar com Deus. O que passar disso é procedência maligna. É 1 hora, está cravado. Tem o dia, tem a hora certinha, já era. Aí nós tapamos, guardamos, porque cumprimos o nosso protocolo religioso. Agora Ele não fala mais durante o dia. Não tem como glorificar a Deus, salmodiar, não. É um protocolo religioso, é uma estrutura. Agora Deus não pode mais falar com você, é 1 hora. Nos nossos relacionamentos sociais já não funciona. Imagina se eu chegar na minha esposa e falar: amor, voltei do culto aqui agora, ela está aqui, falei: Heloísa, marquei na agenda, você tem 1 hora para conversar comigo, todo dia. É 1 hora, a gente conversa, e a maioria das vezes nas nossas orações nós falamos, não ouvimos, nós falamos. Eu falei: Luiz, então tudo que você puder resolver, falar comigo, você tem 1 hora. Depois disso a gente não comunica. Não funciona nas nossas relações sociais, familiares. E o Espírito Santo não foi criado para ser um amuleto. Não foi criado para você acender assim e falar: agora estou aqui na tua presença. Aí você fala com Ele e depois você fecha e vai. Essa vida cristã formada em blocos, que ela não tem uma junção completa, ela não funciona. Sabe por quê? Porque no dia da angústia, no dia da tribulação, em meio à guerra, Ele também está com você. Ele te assiste também, porque Ele é consolador. Ele é companheiro constante. Ele é amigo fiel. Mas nós precisamos levar isso a sério. Como eu fui confrontado pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender, compreender. É uma verdade em nós. A parte B do verso 26, ainda em João 14, 26, ele diz assim: e Ele ensinará a vocês todas as coisas. Um outro aspecto é que o Espírito Santo é o nosso mestre interior. Ele é o nosso mestre interior, é o nosso professor. O Espírito Santo, ele trabalha de forma pedagógica.
Ele nos ensina, Ele nos convence. Quando nosso coração está duro, Ele nos lembra. Não significa que Ele vai acrescentar novas revelações além das Escrituras. O Espírito Santo aprofunda e aplica as verdades de Cristo no nosso coração. Ele não vai inventar, Ele vai iluminar o que já está no seu coração, na sua mente. Gente, é muito fácil nós nos esquecermos daquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós. Ele é o nosso mestre, Ele vai iluminar a nossa mente com a palavra de Deus. De forma que agora você consegue se lembrar e falar: eu não posso falar isso. Pedagógico. Aí você fala: isso aqui, por esse caminho eu não posso ir. O Espírito Santo com liberdade, ele fala: isso aqui eu não posso falar. Essa atitude eu não posso tomar. Eu não posso viver dessa forma. Eu não posso mentir. Esse processo pedagógico é difícil. Voltamos à escola aqui agora. Às vezes eu estou levando minhas filhas para a escola e falo: tadinha, meu Deus do céu. Aí você fala: como assim, Jean? Você fala: eu não sei você, mas eu não gostava não. Sabe por quê? Na verdade a escola, ver os amigos, meu Deus, se tiver criança aqui, misericórdia, né? É muito bom, viu, gente, escola. A gente gosta de ver os amigos. É igual na vida cristã, você gosta de vir para o culto, tudo. Agora quando começa a tocar de maneira profunda no seu coração, aí que complica. Mas na escola, o processo pedagógico é dolorido. Todos os dias você tem que aprender uma coisa diferente. Ou você tem que praticar uma coisa diferente. Vocês percebem? Essa semelhança com o Espírito Santo, você tem que colocar em prática. E assim, ó, matemática, gente, pela misericórdia divina, se tem algum professor de matemática aqui, eu falei até pela manhã, Raul, engenheiro, um fera. Eu falo: Raul, eu sinto muito em dizer se tem algum professor de matemática, mas até hoje eu não uso Bhaskara, nem equação. Não tem, falou que usar, não usei. Ou talvez eu estou errando por causa disso, né? É mais fácil, concordo. Mas brincadeiras à parte, eu me lembro que a exposição, a cada dia que, meu Deus, a equação hoje primeiro grau, aí segundo, aí eu já não estava nem na primeira ainda. Esse processo de ter que aprender, voltar, reaprender, aí trava, aí volta. Porque o Espírito Santo, ele tem esse processo de te ensinar. É por isso que muitas pessoas andam em ciclos, porque elas não aprenderam. E quando você não aprende um princípio, você é quebrado por ele. Diferente do que nós achamos que, isso aqui vou deixar aqui, aí você pula e continua. Não, lá na frente você vai ser pego. Você fala: não vou perdoar esse irmão aqui não. Aí passa, não vai ter relacionamento mesmo. Lá na frente você encontra alguém que você vai ter que perdoar, e vai ter que perdoar de verdade, porque faz parte da sua vida. Mas o Espírito Santo tem esse aspecto de mestre interior. Ele nos ensina. Ele vai iluminando a nossa mente, para que a gente possa conformar a nossa mente com a palavra. É pedagógico. E eu acho tão engraçado que nós temos o Espírito Santo. Nós temos a pessoa do Espírito Santo para firmar os nossos passos, para endireitar as nossas veredas, para nos ajudar a não errar, para ser esse auxílio, esse conforto, esse consolo, para ser essa direção, para falar conosco, para que a gente evite de cair em erros, para que a gente não cave buracos, para que a gente consiga fazer a vontade de Deus, para que a gente consiga andar em gratidão. Nós temos, mas nós não desfrutamos. Isso é tão dolorido. E como eu me arrependi em Deus ontem à noite, estudando um pouco mais, o Espírito Santo falando como eu ainda desfruto pouco, como eu posso desfrutar mais, como eu posso abrir mais do meu coração, para Ele poder falar, me conduzir. Gente, o Espírito Santo, acreditem, não é uma força abstrata, não é um poder, não é apenas isso, não. Ele age na rotina da nossa casa, no caos da nossa casa. Ele trabalha em meia loucura.
de você acordar com as crianças, trocando fralda, sujo de cocô no braço e correndo para a escola, a esposa gritando e banho, durante a rotina caótica dos nossos dias, o Espírito Santo ainda fala. Mas sabe qual é o problema? Nós colocamos o Espírito Santo dentro de uma caixa do poder. Então ele age de maneira restrita, estrutural, na nossa mente, através do poder e do fogo de Deus. E aí você vai percebendo que, amadurecendo na vida cristã, tendo relacionamento com o Espírito Santo, percebe que ele não é só fogo, não é só poder, mas ele é uma presença viva, real, que também é um vento suave. E aí nós ficamos viciados em adrenalina, viciados em poder. Se Deus não fez você chorar e molhar a Bíblia com as suas lágrimas, Ele não veio. Se não teve uma revelação, se o devocional não foi poderoso, viciados em poder, viciados em adrenalina, viciados em tremelique. Mas não, é além, é relacionamento. Eu não amo a minha esposa apenas no ápice da relação. É na rotina, é no dia a dia, é louvando a Deus quando acorda de manhã, é louvando a Deus indo para o trabalho. E eu fui massacrado pelo Espírito Santo semana passada. Teve um episódio, eu chamei um Uber, e Uber Moto, porque eu sou aventureiro, acreditem. Só ando de Uber Moto. E aí, chegou, ele estacionou, um cara feliz, alegre, e eu estava ouvindo uma música, aí era dele. Ele falou: olá senhor, tudo bem? Boa noite. Já era 8 horas, boa noite. Sabe colocar o capacete? Eu falei: sei. E nisso a mulher estava do lado ali e falou: ó, o cara mais feliz que eu já vi na minha vida. Ele estava ali já há um tempinho. Aí ele falou: o senhor gosta de rock? Eu falei: eu gosto. Aí ele: então vou colocar um rock aqui pra gente. Eu falei: boa. Aí ele colocou no celular dele e começou a tocar muito alto. Aí eu falei: nossa, que celular potente. Ele: não, tem uma caixinha aqui. E tinha uma caixinha no painel da moto acoplada, tinha uma JBL, um sonzão absurdo, alto. E eu sou alguém que eu tenho muita vergonha alheia. Então eu sofro assim, depois eu falei: meu Deus, já estava imaginando no farol a gente parando e todo mundo ouvindo. Da onde que é esse som? Mas ele estava tão agradável, ele colocou. Aí ele: pode ir, vamos ir, tem algum caminho aí? Eu falei: não, pode ir. E aí eu fui conversando com ele, falei: nossa, cara, parabéns, mano. Difícil encontrar alguém tão alegre, feliz, trabalhando nessa hora. Parabéns. Aí ele: é isso. Ele falou: gente, não tem para que reclamar. Para que vai reclamar? Os problemas todo mundo tem. Já dizia o poeta: o que não tem remédio, remediado está. A gente só trabalha, tem que viver feliz. É a melhor maneira de viver a vida. Na minha mente religiosa eu já pensei: o quê? Esse cara é crente. Aí uns minutos depois ele já soltou umas meia dúzia de palavrão. Aí eu já falei: talvez nem tanto. Ou talvez um amigo do Silas Malafaia. Eu falei: não, nem tanto. Brincadeira. Não podia. Eu falei: tudo bem. Tá um crente carnal, sei lá, né? Eu falei: e aí? Comecei a falar, percebi que realmente ele não conhecia Jesus, ou não era alguém que havia tido uma conversão. E eu falei: cara, que legal, mano, é muito difícil isso. Ele falou: estou passando por um problema muito grande. Comecei a trabalhar, a primeira viagem 3 horas da manhã, era 8 horas da noite. E o cara estava feliz, contagiando. Eu falei de Jesus ali para ele, e eu desci do carro e falei: o Espírito Santo. É perceptível ali que não tem os frutos, não tem o Senhor. Humanamente, ainda que seja por um tempo, se esgota, mas o cara cultiva a gratidão, a alegria sem o Senhor. Que miserável homem que sou, que tenho o Senhor, mas não desfruto talvez dessa paz que esse cara está desfrutando. Vocês percebem a incoerência? Nós temos a Cristo, nós temos o Espírito Santo que nos consola, nos direciona. Às vezes você está cercado, está no quarto fechado, escuro, pensando onde está o Senhor. Ele fala: eu estou aqui, me convida para a peleja, me convida para passar com você nesse deserto, me convida para te consolar. Você não precisa disso. Ele nos enche, Ele nos preenche.
Ele é esse professor, esse mestre. Ele vai aprofundar verdades no seu coração. Esse homem, ele desfruta de um certo nível de felicidade que não é completa, mas sem a Cristo. Imagina se conhecer a Cristo. Ali não deu muita oportunidade, foi muito rápido, mas a semente foi plantada. Então nós não temos desculpa, não importa a situação que nós passamos. Existem dilemas na vida humana, existem situações que nós não conseguimos explicar. O luto, a perda de alguém, um divórcio, são dores tão profundas. Não tem ninguém que pode nos consolar, não tem abraço de amigo, não tem pastor que resolva dilema de uma alma ferida que carece tão somente do Espírito Santo. Tem coisas no nosso interior que é só Ele, não tem ninguém. É chover no molhado aqui, você sabe que não tem dinheiro que resolva o problema do vazio humano, do coração que está vazio, sedento. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem poder, porque o Espírito Santo, Ele foi entregue, nos foi deixado para poder nos assistir, nos consolar, nos amar como ninguém nos ama. Ah, meu Deus, como seria mais leve os nossos dias se nós desfrutássemos verdadeiramente da presença do Espírito Santo. Existe uma área da tradição teológica chamada tradição mística. Eles tratam a teologia não no aspecto místico, sobrenatural, como você deve estar pensando, levitar as coisas, não. É uma área da teologia que fala muito sobre o Espírito Santo, os dons. E alguns teólogos, também do primeiro século, teólogos místicos, eles tratavam então muito a experiência do Espírito Santo como uma pessoa. Então nós vemos como Madre Teresa de Calcutá e tantas outras, Madame Guion, outros nomes da espiritualidade clássica, mística, que eles ensinavam. Eu gosto muito disso, de se relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa realmente, porque Ele é uma pessoa, Ele é uma pessoa relacional. Eu gosto lá em Coríntios, nós temos a saudação, a bênção apostólica, aliás, que nós no final do culto fazemos. É comum entre as igrejas que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Interessante, as três pessoas da Trindade, o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo tem um trabalho, é comungar, é se relacionar. E quando nós não percebemos isso nessa relação, ela fica fraca, míope, incompleta. Nós entendemos a graça de Jesus. Jesus é conhecido em si pela sua graça. Filipenses 2, veio à terra, assumiu a posição de homem, sofreu o amor de Deus Pai, porque Deus amou o mundo. E aí o Espírito Santo é deixado então através dessa fala paulina, e a comunhão do Espírito Santo, porque nos foi deixado para que nós pudéssemos ter relação. É um Deus relacional, é um Deus que se importa com o que você está falando, com o que você está vendo, com o que você está ouvindo. Ele é o nosso mestre interior, Ele nos ensina, Ele fala conosco. E eu tive uma experiência ontem à noite, estudando essa mensagem. Eu estava no meu escritório, e estava ali digitando, e minha esposa estava com a minha filha fazendo ela dormir no quarto. Minha filha estava ali, perambulando, olhando para um lado, para o outro. Aí ela veio até mim, e começou a ver. Aí eu abri uma página em branco ali no Google Docs, né, e ia começar a escrever, e ela parou para ver. Na hora eu senti um desejo de fazer um poema, uma declaração para ela, porque ela está lendo, né? E aí esse processo, eles lê tudo. Então ela estava vendo o que ia digitar. Aí eu, para chamar a atenção dela, eu coloquei: eu amo a Manuela. Aí ela: eu amo a Manuela. Aí ela olhou para mim, aí eu continuei. Falei, nada Dostoiévski, né, assim, toda a estrutura, mas eu continuei, comecei ali: a Manu foi a primeira filha. Os meus dias eram cinzas, ela coloriu. Comecei a escrever: ela é maravilhosa, ela é perfeita. Manu,
como eu tenho orgulho de você, eu te amo, você é a minha princesa, eu vou estar aqui para sempre, eu vou cuidar de você, você é a criança mais doce, e eu escrevendo, você é a criança mais doce que eu já vi, o papai tem muito orgulho de você. E eu comecei a escrever algumas coisas, e aí, enquanto ela foi lendo, aí ela começou a chorar, nunca vi ela chorando tanto, ela começou a chorar, ela me abraçou e falou: papai, eu precisava muito me sentir amada essa semana. Aí ela me abraçou, ficou no meu colo, aí ela: papai, muito obrigado, meu Deus, você me ama muito. Eu falei: filho, eu te amo muito, eu tenho muito orgulho de você. E eu comecei a falar algumas coisas ali, como pai, foi emocionante, ela no meu colo, e ela chorou, a gente ficou por uns 20 minutos, eu comecei a orar por ela, ministrar a identidade, falei: filha, você é muito amada, mas sabe quem te ama mais? O Espírito Santo, Ele vai estar com você quando o papai não tiver, se um dia não tiver, Ele vai estar, Ele vai cuidar de você, Ele vai estar com você. E ela chorava, e eu confesso, irmãos, que ali na hora eu pensei que foi um momento do pai fomentar a identidade na filha, muito bom, mas eu não tinha entendido, não estava nada a ver com a minha palavra, eu não tinha entendido. De manhã hoje, acordei mais cedo e estava meditando, eu abri o meu notebook, o iPad, e vi que estava lá um outro documento, com o poema que eu fiz para ela, li novamente, e aí o Espírito Santo falou: você não entendeu, né, Jansen? Eu falei: não entendi por que eu escrevi. Ele falou: é essa relação que eu quero ter, é isso que eu quero que vocês desfrutem, é isso que eu quero que os meus filhos desfrutem. Não é uma estrutura, eu não estava no momento ali com a Manu, pedagógico, ensinando, ajudando ela a fazer uma lição, falando: agora eu vou intencionalmente trabalhar a identidade dela. Não, foi do nada, eu comecei a falar, e depois nós oramos, eu meditei com ela ali no versículo bíblico, e aquilo ali eu não tenho dúvidas que gerou uma marca profunda nela. Mas nós precisamos agora trazer isso para a realidade. O Espírito Santo tem ciúmes de nós, o Espírito Santo nos deseja. Gente, consegue entender isso? Ele está com os ouvidos abertos para poder ouvir a nossa voz, tem saudade de nós. Quais foram as últimas aventuras que você teve com o Espírito Santo? As histórias ficaram no passado, só na conversão. Aí você amadurece, você começa já a saber andar sozinho. Cadê as histórias que nós acumulamos? Do Espírito Santo te levantando de madrugada. Agora não dá, né? Porque tem 1 hora por dia. Ele não pode mais bagunçar a nossa rotina, de fazer a gente sair da casa, ir na casa de alguém, talvez entregar uma palavra. Sabe por quê? Porque nós enrijecemos a nossa mente, o nosso coração com uma estrutura religiosa, colocamos ele dentro de um quadrado, e ele só opera ali. Mas não, ele é uma pessoa, tem sentimentos, tem desejo, as afeições do Espírito Santo. Ele deseja gerar em nós um senso de pertencimento. Não é uma visitação, não é um momento. É muito pouco, gente, é muito pouco você achar que o Espírito Santo só está no culto, que o Espírito Santo só está falando com você quando você está lendo a Bíblia. Como é importante esse entendimento que os teólogos místicos, os teólogos da patrística, a espiritualidade cristã clássica traziam para nós. Falta isso, e você entender, falar: Espírito Santo, vamos agora pegar esse metrô. Ô Espírito Santo, deve ter 1 milhão de pessoas nesse vagão aqui, me ajuda. Todo mundo que tem CC, tira de perto de mim. Chegando no shopping, eu tenho esse costume, não é de tudo, aprendi com o pastor Nênio. Chegando no shopping, eu já falo: ô Espírito Santo, cadê a vaga do crente? Cadê? Vai preparando a vaga. Cadê? Não me deixa pecar e colocar na vaga dos deficientes. Me assiste na minha fraqueza, eu tenho essa fraqueza. É igual às vezes eu vou no som daqui, tem no mínimo, se o estacionamento tem 100 vagas, 90 é para idoso. Aí eu falei para minha mãe: mãe, você está bem assistida aqui, minha filha, onde você chegar. Brincadeira. E eu falo: Senhor, não me deixa pecar, cadê a vaga do crente aqui para não recorrer no pecado? Vocês não fazem isso.
E aí eu falo, o Espírito Santo, mas isso deve fazer parte da nossa vida, isso torna o seu dia mais colorido, isso torna o seu dia vivo, você salmodiando ao Senhor durante o dia, do nada, um glória a Deus, aleluia, Jesus, obrigado pela tua presença. Aí você pode ir em qualquer lugar, não tem hora marcada, não tem senha, não é quem pecou pouco, quem pecou mais, não é se você está muito santo, pouco santo, qualquer lugar, basta você fechar os seus olhos, ou nem fechar os seus olhos, basta você falar que tem um pai aí, louco para ouvir a sua voz, está desejoso com que você se relacione com Ele, que você fala, Jesus, vamos trabalhar hoje, Espírito Santo, me coordena, me ajuda, eu vou ter uma reunião com esse filisteu incircunciso, e aí você faz o Espírito Santo ser participante do seu dia, você não colocou ele num quadrado. O nosso problema é que nós fazemos do Espírito Santo um bombeiro, só chega para apagar incêndio. A gente convida ele quando estourou já, mas você não faz ele participante do processo. E aí você tem que chamar ele, e ele é bom e ele vem, sabe por quê? Porque ele é advogado, e advogado vem quando a gente está precisando. Aí você foi lá, falou que não devia na delegacia, se enrolou todo, aí vem o advogado agora para poder, vem aqui meu filho que eu vou te ajudar. É assim, 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 esse é o caminho, essa petição que você tem que fazer, vamos fazer isso, é esse documento, ele nos assiste, é o nosso consolador. Você pode dizer um aleluia por isso? Glória a Deus. E um outro aspecto, e é o último, o Espírito é a memória viva de Cristo. A parte C do verso 26 ainda, ele diz, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Não é sobre trazer uma recordação na sua mente, não é sobre trazer uma mera lembrança, ele confirma Cristo em nós. O que Jesus fez em você, só fica no passado se o Espírito Santo não conseguir trazer isso presente todos os dias. Quando nós temos lá Lamentações 3:23, lembrar-me-ei daquilo que me traz esperança. Esse é o convite para que você se lembre aonde você estava, quem te tirou daquele lugar, para onde você está indo. Quando nós colocamos então a nossa mente submetida ao Espírito Santo, agora Ele pode nos convencer, agora Ele pode nos tocar, agora Ele tem liberdade para sair do protocolo e transformar o nosso interior. Joseph Ratzinger, que foi inclusive um papa, mas escreveu muito sobre o protestantismo, tem um livro dele chamado Introdução ao Cristianismo, é um clássico da literatura. Ele diz assim: o Espírito é a memória viva de Cristo Jesus. O Espírito Santo é a memória viva de Jesus, é a memória viva da igreja. Ele complementa, é Ele que reacende a chama no nosso coração. O Espírito Santo não apenas recorda, mas Ele mexe na nossa estrutura e nos lembra das palavras que nos marcaram e agora não nos marca mais. O Espírito Santo acende aquela chama que outrora estava flamejando, pegando fogo, mas agora está quietinha. E aí Ele começa a te lembrar e falar: filho, não é esse o caminho. É o Espírito Santo quem movimenta as águas paradas, mas nós precisamos permitir, porque é a presença dEle dentro de nós que traz à memória o que nós devemos falar. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso mestre interior. O Espírito Santo é a memória viva de Cristo, de forma que, se nós permitirmos, nós não vamos conduzir a nossa vida do nosso jeito. Não sei você, mas é tão cansativo. É tão cansativo tentar fazer as coisas do nosso jeito. É tão cansativo viver a vida cristã distante dessa presença. Talvez você está aqui me ouvindo e você fala: Jansen, realmente eu tenho me sentido sozinho, com o Espírito Santo em mim, mas eu tenho me sentido sozinho. Sim, infelizmente eu digo que é possível, porque é possível também você estar com a sua esposa dentro de casa, casado, e não viver intimidade. É possível nós abafarmos o Espírito Santo. Nós fazemos isso quando o ativismo ministerial, o ativismo da nossa casa, a gente não consegue encontrar mais Jesus entre as panelas.
a gente não consegue mais encontrar o Espírito Santo entre uma faxina na casa, entre o sábado lotado de faxina, que você, meu Deus, você só queria descansar e a esposa resolve que vamos faxinar a casa, aí o Espírito Santo não está lá, mas Ele está lá. Quando você não consegue compreender que o Espírito Santo está lá no meio da reunião, no trabalho, Ele está falando com você, o seu espírito está em turbilhão para que você fale as palavras certas. Como é maravilhoso nós fazermos com que não apenas Ele seja uma força superior, um poder, mas que Ele seja uma pessoa caminhando com a gente aonde a gente vá. Vamos tirar o Espírito Santo desse quadro. Que hoje nós possamos tirar o Espírito Santo como esse telespectador, como esse mantra que nós lançamos mão dele, vem para cá agora que está tendo um problema, aí fica aqui agora, vou conduzir minha vida, tem outro problema, vem para cá. Que nós possamos desfrutar dessa presença. Quando você se sente sozinho, lembre-se, Ele é o seu consolador. Quando você não estiver entendendo o que está acontecendo na sua vida, não estiver entendendo a palavra, Jansen, não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei o que está acontecendo, a direção que a minha vida está tomando, saiba que Ele é o seu professor, Ele é o seu mestre, é o seu perfeito mestre. Ele é paciente, Ele ensina a primeira, a segunda, a terceira vez, tanto quanto você tiver disposição de aprender, de cair, levantar, Ele vai estar com você, porque é o Paracleto, auxiliador, lado a lado. Quando você se esquecer de Cristo, é Ele quem vai reacender essa chama. Quando a chama de Cristo talvez estiver apagada pelas tribulações da vida, pelos problemas, quando essa chama estiver apagada e a voz dele estiver baixinha, baixinha, se lembra que você pode recorrer, e no mesmo minuto essa voz vai entoar e ecoar no seu interior, reorganizando tudo, colocando tudo de volta no lugar, trazendo a paz que excede a todo entendimento. Porque João 14, 26 é a promessa de que nós não estaríamos sós, nós não estamos nessa vida turbulenta, essa vida cheia de problemas, nós não estamos sós, nós não fomos jogados, nós não somos órfãos, nós temos um Pai que nos deixou o Espírito Santo, que nos assiste. Você não precisa atravessar esse problema, esse deserto sozinho, você pode passar por ele com Cristo, você pode passar sendo consolado, sendo avivado. E não é uma promessa de perfeição, não é uma promessa de êxito sobrenatural, é uma promessa de companhia perfeita. Você já teve aquele amigo que você ia fazer uma coisa errada, você chamava ele? Eu já fui esse amigo, não sei porquê, era o mais corajoso, era o aventureiro. Chama aqui, ó, meu amigo, vamos fazer isso, vamos fazer tudo. Você vai mais encorajado. Você vai chamar um amigo para fazer uma aventura, você chama um amigo. É ruim a vida cristã sozinha, é ruim. Ele é o nosso amigo eterno. Que nós possamos hoje, nessa tarde, compreender onde o Espírito Santo quer nos levar. O convite hoje é nós falarmos: Espírito Santo, ser a memória viva de Cristo em mim, colore os meus dias, abre a minha mente. Se nós desfrutarmos do Espírito Santo, basta uma palavra que saia da boca dele, todo o nosso interior vai ser organizado. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o exterior esteja tudo zoado, o nosso interior se renova a cada dia. Não é a certeza de sucesso pleno, de prosperidade, de riqueza, é a certeza de uma paz que excede a todo entendimento. E você sabe o que significa isso? Descrito lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 5, que fala para nós não estarmos ansiosos por coisa alguma, e a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que excede a todo entendimento ninguém consegue acreditar como você está em paz nessa situação. Ninguém, é impossível, em meio a essa tribulação, em meio a essa angústia, em meio a esse sofrimento, é impossível ter paz, porque no mundo não tem paz.
O mundo tem alívio momentâneo. E aí então você descobre que existe uma paz que excede ao entendimento humano. O mundo não pode te dar. Ninguém está em paz, mas você está em paz. Ninguém pode estar grato, mas você está grato. Ninguém pode estar feliz, mas você está feliz. E não é que a sua felicidade, a sua paz, a sua alegria esteja em coisas, ela está em uma pessoa. E se está em uma pessoa, está resolvido. E aí nós conseguimos desfrutar. E aí então o Evangelho brilha novamente. E aí então as nossas expectativas elas são alinhadas. Os nossos passos, o nosso caminho é endireitado na vereda da justiça. Aí temos prazer de meditar na lei do Senhor. Aí os nossos olhos estão olhando bem. Aí a nossa mente fica em paz. Porque é o Espírito Santo em nós. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Se coloque em pé por gentileza. Nós vamos encerrar isso, mas eu sinto que o Espírito Santo está movimentando algo em nossos corações. A cada palavra que nós nos colocamos, que nós somos expostos, ela é um convite a um passo de fé. A cada palavra que nós ouvimos num culto, num discipulado, num aconselhamento, ela sempre vai exigir de nós algo prático. Nós vemos lá em Tiago, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto no espelho e se esquecendo vai embora, ela não produziu. Toda palavra, ela precisa ser praticada, e o meu desejo, a minha oração, é para que vocês hoje saiam daqui não apenas com o entendimento da experiência, de que Cristo, o Espírito Santo está em nós, mas que você convide o Espírito Santo a ser participante da sua vida, a ser o guia. É além do que nós vivemos, é além do que nós estamos vendo, presenciando. É Ele sendo o nosso consolador, o nosso amigo, o nosso advogado. É Ele nos assistindo em nossas fraquezas. Um outro texto sobre o Espírito Santo é esse: nós não sabemos orar como convém, meus irmãos. Às vezes você não sabe como falar. Às vezes a dor é tão grande, a angústia é tão grande, os problemas, que você não sabe como ir. Mas ei, tem um Deus que Ele se compadece de você de uma forma que Ele entende e traduz a sua oração ao Senhor. É isso que diz. Ele entende o seu coração. Mas para que você desfrute dessa dimensão, é necessário você cultivar a presença. É necessário você se expor a esse Espírito, a esse Deus poderoso que não está longe, Ele está perto. Ele não foi embora de você quando você pecou. A nossa comunhão é afetada pelo pecado, mas quando nós nos arrependemos e falamos: Senhor, livra-me de mim, me salva, Ele está aí. Ele não está longe. Ele está te ouvindo e Ele quer restaurar o seu coração. Feche os seus olhos. Se você tem um desejo de crescer em intimidade com o Espírito, coloca a mão em seu coração. Nós vamos cantar essa canção. Deixa o Espírito Santo agora falar. Deixa Ele movimentar no seu coração. Águas paradas.